Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de correção do 37º exame da OAB. Você que fez a prova, né, deve ter já visto o gabarito oficial da FGV. Lembrando que esse gabarito é o que nós chamamos de gabarito preliminar. Isso significa que são algumas expectativas de resposta, de posicionamento da banca sobre os temas questionados, né? Mas isso não significa que ela não tem o poder de alterá-lo quando sair a lista definitiva. Então a gente vai ter que aguardar realmente o gabarito definitivo, que sai juntamente com a lista dos aprovados da segunda fase, e aí nós vamos conseguir ver exatamente se o gabarito foi mantido ou não. Então esse é um gabarito preliminar e por isso ele pode sofrer alterações, né? Mas acho que a nossa prova não fugiu muito da nossa expectativa, né? Olhando aqui a peça prático-profissional, foi uma das minhas apostas em petição inicial e imaginei que viria uma repetição de indébito, né? Aqui o enunciado falava que o João, residente domiciliado no município Alfa, interior do estado, e aqui ele fala que não tinha nenhuma vara de juizado especial, ou seja, então vai para a vara da Fazenda Pública, aqui, né, vara federal nesse caso, né, aderiu a um programa de incentivo à demissão voluntária, PDV, da empresa em que trabalhava. No momento da rescisão, além do valor que receberia pela adesão, foi apurado que também era devido férias e respectivo adicional. Ao receber os valores em 20 de dezembro de 2001, João verificou que foi retido o imposto de renda sobre todos os valores, bem como aplicado uma nova alíquota majorada instituída por lei em 10 de dezembro, né? Passado um ano de tal retenção, João consulta você como advogado acerca da legalidade da incidência do imposto de renda, né? Bom, pessoal, se ele foi demitido dia 20 de dezembro, né, de 2021, que foi a data que ele recebeu, nós temos que olhar a lei vigente, então, nessa época, né? Então, aqui já temos um problema, porque a lei federal foi publicada em 10 de dezembro. E aí nós temos aquele princípio da anterioridade anual, né? O imposto de renda, ele não respeita toda a anterioridade, só a do próximo exercício financeiro, né? Então, se você observou aqui, a lei que foi aplicada é uma lei publicada antes do fato gerador, mas ela ainda não estava em eficácia porque tinha que esperar o princípio da anterioridade. Então, basicamente aqui, nós tínhamos uma ação de repetição de indébito, só para ficar claro, olha aqui que no final ele fala, né, redija a medida adequada para condenar o ente federativo competente a restituir o tributo, né? Então, se a gente está falando em restituir, facilmente repetição de indébito. E ele quer a medida judicial para afastar qualquer tentativa de medida administrativa, né? Então aqui, simples repetição de indébito. Nós vamos mandar essa repetição para a vara civil federal, né? Visto que aqui se trata de um tributo federal. Nós temos aquela exceção, né, que diz respeito a servidor público, mas não é o caso aqui. Então seria a vara federal da subseção do município Alfa, né? Seção ou subseção do município Alfa, né? Seção judiciária do estado Beta, porque ele trouxe tanto o município como o estado. Então, subseção Alfa, né, do estado Beta, certo? Que ele trouxe aqui as informações e quando ele traz, ele quer que você coloque exatamente as informações, tudo bem? Bom, com relação ao autor, o autor seria o João, então a gente deve qualificá-lo como pessoa física, né? E o réu, a União Federal, como pessoa jurídica de direito público. Tá? Pessoal, aqui não é cabível mandado de segurança, porque estamos falando de uma ação de restituição, então assim, não dá para forçar aqui nenhuma outra peça a não ser repetição de indébito, tá? Bom, aqui a gente vai colocar, né, que primeiro ponto, primeira tese é o princípio da anterioridade. Claro que essa ordem não importa, né, se você tratou outra tese não tem problema nenhum, mas olhando aquela estrutura que a gente aprendeu em aula, depois do preâmbulo, você faz aquele tópico da audiência de conciliação, pedindo a dispensa da audiência. Fica muito claro, né, pelo gabarito que ele coloca, né, que não se admite autocomposição, 334, parágrafo 4º, inciso 2, como eu expliquei para vocês em todas as peças. Tem gente que acha que isso ainda não pontua, vamos ver quanto que eles vão dar de pontuação. Com relação aos fatos, breve resumo do enunciado, e aí o item do direito, facilmente aqui, 4 teses, né? Primeira, 3 teses e um tópico da tempestividade. Primeira tese é com relação à anterioridade anual. Não respeitou o princípio da anterioridade anual do 153B da Constituição Federal, né? E o 150, parágrafo 1º, visto que só é uma exceção com relação à 90º, mas com relação à anterioridade do próximo exercício tem que respeitar. Legal? Segunda tese, e quem participou da minha aula presencial lá no ProOrdem ou pelo Max Juris
página 180, 181 da apostila. Galera, eu falei que toda vez que cai imposto de renda, eu lembro que eu dei essa aula pro pessoal do ProOrdem na quinta-feira que antecedia a prova. Eu falei, ó, quando cai imposto de renda, são essas súmulas que eles cobram. Aí nós batemos, vimos súmula por súmula, pedi para colocar no índice remissivo as súmulas da página 180 e 181 da apostila. Se você foi meu aluno, é só conferir aí na apostila de vocês, tá bom? E aí, basicamente, o que nós temos aqui? A violação da súmula 215, né, pessoal? Adesão, valor de adesão ao programa de demissão voluntária não pode incidir imposto de renda. O STJ já falou, súmula 215. Segunda súmula importante também, com relação ao pagamento de férias e respectivo adicional, súmula 386 do STJ fala que não paga, né, imposto de renda sobre férias proporcionais e respectivo adicional. Então, assim, se você fez o que eu pedi, colocou lá no índice remissivo, você, meu aluno, você matou de letra as teses aqui dessa peça. Legal? E o último parágrafo, como eu sempre explico, fazer o tópico da tempestividade do 168, inciso 1 do CTN, né? E aí falando sobre a tempestividade, 5 anos contados da data do pagamento indevido, como o pagamento foi feito em dezembro de 2021, totalmente dentro do prazo de 5 anos, tá bom? Pedidos, pessoal, aqui nós vamos pedir, então, a citação do réu, né, a citação da União para apresentar a defesa, vamos pedir a protesto por todos os meios de prova, vamos pedir a condenação da União em custas e honorários, vamos pedir a dispensa da audiência de conciliação e também vamos falar a respeito da procedência, que é a restituição. Nesse caso, como se trata de tributo federal, a restituição se dará pela taxa Selic, né? E aí a gente usa aquele artigo 39, parágrafo 4º da lei 9.250, tá bom? Pedro, eu fiz tópico da tutela, eu fiz tópico de medida liminar, tranquilo, assim, não era para fazer porque a restituição, o pagamento extingue o crédito, né? E a tutela serve para suspender. Então, quem pediu tutela não vai ser pontuado absolutamente nada, mas não vai zerar, né? Que isso que é importante. Pedro, ao invés de repetição de indébito, eu coloquei restituição, porque aqui falava restituir. Tudo bem, não tem problema nenhum. Restituição do tributo, repetição de indébito é totalmente aceito, né? A banca, inclusive, coloca a repetição de indébito tributário porque é o nome mais comum que a gente usa. Mas não tem problema se você colocou um nome diferente. Legal? Então, gente, peça super tranquilo. Estava dentro da minha aposta, repetição de indébito. Quem foi meu aluno sabe, então, tranquilo, nada de surpresa pra gente, né? As questões dissertativas, vamos lá. Questão 1, eles adoram ITCMD e ITBI, adoram, né? Então, a questão 1, Mário, servidor aposentado, é pai de Lucas e Joana, seus únicos herdeiros necessários a quem deseja destinar todo o seu patrimônio. Mário é proprietário de 2 apartamentos, primeiro localizado no estado alfa e o segundo no estado beta. Lembra que quando se trata de bem imóvel, o local é de acordo com a localização do imposto, né? Então, você vai pagar tanto para o estado alfa, com relação ao imóvel do estado alfa. Opa, vamos só mudar aqui a forma de visualização para vocês conseguirem visualizar para mim tudo, né? Vamos colocar aqui, isso, fica melhor assim. Então, ó, aqui o estado alfa vai receber uma parte do valor, né? Porque um apartamento está localizado lá, e a outra parte do valor será pago para o estado beta, tá? Então o estado alfa vai receber de um apartamento e o segundo vai receber o estado beta. Bom, visando aqui, após sua morte, seus filhos não precisam efetuar gastos para inventário, resolve então fazer uma doação, sendo o imóvel do estado alfa, ó, imóvel do estado alfa doado para Lucas e o imóvel do estado beta para Joana. Mário sabe que no estado gama, onde reside e é domiciliado, a alíquota do ITCMD é menor do que os estados alfa e beta, mas não faz diferença nenhuma. Quando se trata de bem imóvel, é o local da situação do bem. Nós tivemos na aula, expliquei exatamente sobre isso, né? E aí, no estado alfa, a lei define a alíquota de 6, enquanto que o beta a alíquota é de 5. E no gama, a alíquota é de 4. E em todos os estados, as respectivas leis estaduais, e eu falei isso na aula, eles gostam muito de falar isso, ó, que o contribuinte naquele estado de doação é o donatário. E aí a pergunta é, isso pode? Se você olhar, quem fez os exercícios da apostila, abra aí, ó, exercício 7, página 262. Vê se a letra B do exercício 7, página 262, não é exatamente a pergunta B dessa questão 1. Primeira, qual que é o estado que compete o ITCMD? Vai ser o estado alfa com relação ao apartamento doado, né? Estado alfa com relação ao apartamento doado para Lucas e o estado beta com relação ao apartamento doado para Joana, certo? Essa seria a regra. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Essa é a regra total.
Agora, com relação a, de acordo com o CTN, é possível que as leis estaduais definam o contribuinte sendo doador, o donatário e não doador? Sim, pessoal. Artigo 42 do CTN, eu falo isso em aula, tanto para o ITBI quanto para o ITCMD, é a lei do estado, no caso do ITCMD, e a lei do município, no caso do ITBI. Questão idêntica, fizemos em sala, questão 7, página 262. Eu corrigi com vocês na terça-feira que antecedia a prova. Então, assim, na verdade, esse assunto não, perdão. Eu fiz um vídeo de correção, porque estava ali entre responsabilidade tributária, né? Quem é que deve pagar o imposto, e a gente colocou isso num vídeo que está lá no meu YouTube, com relação à página do YouTube com relação a essa questão, tá? Uma questão bem batida na prova, já caiu várias vezes. Questão 2, pessoal. Outro também, essa aqui é um pouco mais inédita, né? Eles nunca tinham perguntado exatamente sobre a penhora, mas nós fizemos uma aula a respeito sobre a execução, né? E os bens que você podia dar em garantia. Então lá no artigo 11, a gente vê a ordem dos bens, e aí a Fazenda, juizando a ação de execução em face de João, para a cobrança de TR, de seu único imóvel de grande extensão, onde também reside, referente ao ano de 2022, não localizados bem em seu nome, além do próprio imóvel, foi deferido por juiz a penhora sobre a plantação de uvas que era realizada no terreno. E aí ele pergunta se é válida a penhora sobre plantação. Excepcionalmente sim, né, pessoal? Quando não acham nada em nome do devedor, é possível a penhora sobre a plantação. Então, lá na Lei de Execução Fiscal, artigo 11, lá no seu parágrafo 1º, tem a informação. Agora, outra questão. Poderia ter sido feita a penhora sobre imóvel residencial de João da Silva? Veja, sim, porque se a dívida é de ITR, é a exceção à penhora, né? Eu pedi, inclusive, para vocês lá no artigo 184 do CTN, fizemos uma aula falando sobre a totalidade de bens do devedor, e aí eu falei, gente, ó, coloca lá o artigo 3º, inciso 4 da Lei 8.009 de 90, que traz a exceção, que é quando o bem pode ser penhorado, que é quando a dívida é do próprio imóvel, né? A única minha visão aqui que eles tentaram fazer uma pegadinha, e isso ficou mal feita, tá? Porque aqui ele fala que ele é proprietário de seu único imóvel rural. Então, ao invés de ter colocado aqui imóvel residencial, eles deviam ter colocado imóvel rural, porque dá a interpretação de que seria um outro imóvel que ele teria. Porque aqui fala que ele tem um único imóvel rural, mas não fala que tem outro imóvel urbano. E na expressão, eles usaram a palavra imóvel residencial. O que isso poderia trazer, assim, uma certa discussão, mas, olhando, né, de forma clara, o imóvel rural, obviamente, imóvel residencial, porque ele não falou residencial urbano, né, ele só falou residencial. Nesse caso, poderia, porque é onde ele reside, né, aqui colocou, onde ele também reside. Então, assim, só poderiam ter ajudado um pouco para ficar mais claro, colocar imóvel residencial, rural, para a gente não ter dúvida sobre isso, né? Fica a dica aqui para a banca na próxima questão. Bom, vamos lá. Questão 3. Um decreto, gente, eu falei, ó, gente, tá caindo bastante CID. Se você olhar o exame 36, eles perguntaram sobre CID. O nosso examinador mudou na prova, né? Quem é meu aluno já sabe disso. Então, a gente olha o padrão desse examinador. Por isso que eu apostei que ia vir petição inicial, porque agora ele não é mais desembargador, ele é juiz federal. Então a rotina dele é petição inicial. Segunda coisa, eu falei, gente, ele gosta muito de imunidades e ele tá gostando bastante de contribuições sociais. Contribuições especiais, na verdade. E veio de novo, imunidade na questão 4, que a gente ainda vai fazer, e CID na questão 3, tá? E aí a pergunta um decreto do presidente da República de 30 de dezembro de 2021, com vistas a estimular o setor de aviação, reduziu a alíquota de CID combustível. Ainda falei, gente, tá na moda CID combustível. Então, letra A, poderia esse decreto reduzir a alíquota de CID? Sim, né, pessoal? A gente aprendeu lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, que ela é uma exceção. O ato do Poder Executivo pode fazer a redução e restabelecimento, né? Sem problema nenhum. E esse decreto poderia produzir efeitos imediatos? Também, né, pessoal? Porque ela fala, né, que é exceção. Na verdade, quando a gente reduz, e aqui é uma pegadinha, né? A redução, ela não respeita a anterioridade. Nem do 153B, nem do 53C, né? Então, assim, dependente do tributo, aqui ele colocou CID, mas poderia colocar qualquer um, não tem problema nenhum, né? Redução não respeita nenhum prazo, tá? Então, espero que você não tenha caído aqui nessa pegadinha da redução. Gente, a questão 4, infelizmente, assim, ele copiou um pouco, né? Ele só mudou o sindicato.
Porque nós tivemos uma questão, se você tiver com a sua apostila aí, pode abrir, página 268 da apostila, questão 7. Ele repetiu basicamente essa questão, mudando um cenário ou outro, como eu falei sempre, né? A única questão inédita dessa prova foi a questão 2, letra A, que falava sobre, vou voltar aqui, ó, única questão inédita, tá? Que falava sobre a penhora, sobre plantação. É a única questão que nunca tinha caído em prova da segunda fase, tá bom? Então essa você poderia talvez falar, fiquei um pouco com dificuldade. Agora todas as outras já caíram em prova, e se você fez todos os exercícios que eu coloquei na apostila, você deve ter visto, falar, nossa, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu já fiz também, tá? Questão 4, José, locatário de imóvel, ó, locatário, isso aqui é mais, né, manjado que qualquer outra coisa. Do sindicato dos empregadores, em seu contrato está previsto que ele vai recolher ao município o valor de IPTU, todos os anos José recebe e o paga devidamente, entregando posteriormente o carnê ou comprovante ao referido sindicato. Contudo, José, ao conversar com o advogado, passa a entender que a cobrança era indevida, pois o proprietário do imóvel, ainda que alugados a terceiros, seria uma entidade imune. Então, primeiro, poderia José discutir judicialmente a eventual imunidade do proprietário? Não, né, pessoal? Súmula 614 do STJ. Como a gente trabalhou essa súmula, pessoal, muitas e muitas vezes, fazia parte das minhas dicas que eu dei no sábado que antecede a prova. Essa súmula cai a rodo. Nós falamos no sábado sobre essa dica, tá? E a letra B, se ele tem razão, né, de que vai ter imunidade, e não, né, pessoal? Porque a imunidade é do sindicato do empregado. E aqui falava que o sindicato era do empregador, né? Então, o sindicato do empregador e não do empregado. Portanto, não se aplica a imunidade do artigo 156C, porque empregado é uma coisa, empregador é outra, então ele estava totalmente errado. Aquela súmula vinculante 52, que é o que ele tentou colocar aqui no final, né? Só seria aplicado se o sindicato fosse do empregado e não do empregador. Então aqui, questão idêntica, abre lá, página 268, questão 7, letra B, é idêntica a essa aqui, tá bom? Bom, pessoal, fiz um vídeo aqui basicamente das respostas, não vejo aqui nenhuma possibilidade de anulação de questão, a peça estava muito clara, as questões também. O único ponto lá na questão sobre o imóvel residencial, que eles poderiam ter feito uma redação um pouquinho melhor, né? Mas caíram temas clássicos, temas que a gente viu nas aulas de maneira exaustiva. A única questão diferente, vamos dizer, é a questão 2A, mas que lá no artigo 11 a gente trabalhou bastante esse artigo com relação aos bens que você poderia apresentar em penhora. Então, quem soube usar o índice remissivo, como eu falo sempre, né? Sabe usar o índice remissivo, você acerta qualquer questão na segunda fase, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham ido bem. E caso não tenha sido o seu caso, você ficou nervoso, algo assim, calma, nós teremos uma próxima prova em setembro agora de 2023 e ela pode ser a sua grande chance de você passar, desde que você veja o que você errou. Eu acho que a reprovação, muito mais do que apenas reprovar, né? E ter as suas consequências óbvias de você ter que pagar uma nova inscrição, repescagem e tudo mais, é você ver o que você fez de errado. O que faltou nesse processo? Faltou controlar o emocional? Faltou estudar um pouco mais legislação? Faltou estudar mais um pouco peça? Identifique aquilo que foi a sua maior dificuldade e corrija esse erro para que na prova de setembro ele não te pegue de novo e assim você consiga ser aprovado, tá bom? Desejo muito sucesso para todo mundo. Agora, dia 20 e 21 de maio, sai o resultado e eu espero ver o seu nome na lista, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal!